os Tem jogos. 2 bicampeões de Libertadores aqui, ó. Verdade. Estamos afunilando o Campeonato Brasileiro, já dá para colocar na tela todos os jogos que restam para os pretendentes ao título. Vamos tentar chegar a uma conclusão aqui sobre para quem a vida está mais complicada. E aqui está a caminhada, rumo ao título. Ó, o Palmeiras pega o Santos em casa, Mirassol fora, aí o jogo atrasado com o Santos, que é na Vila Belmiro, visita o Galo, esse jogo é na semana da final da Sul-Americana, duvido que o Galo entre com força máxima. Depois pega o Fluminense em casa, visita o Grêmio, recebe a Vitória e termina contra o Ceará. O Flamengo pega o São Paulo, depois recebe o Santos, aí jogo atrasado contra o Santos na Vila Belmiro, o Santos está no caminho dos dois, né, dos 2 primeiros colocados. Fla-Flu, Bragantino, Galo fora. Esse é o jogo que vai mudar de data, né, porque é no fim de semana da final da Libertadores, assim como o Grêmio e Palmeiras. Flamengo e Ceará, e na última rodada o Mirassol fora. E o Cruzeiro, que não tem jogo atrasado, vai visitar o Grêmio, vai receber o Fluminense, visita o Juventude, recebe o Corinthians, visita o Ceará, recebe o Botafogo e aí termina contra o Santos. Eu tenho Flamengo e Palmeiras têm 5 adversários em comum. Eu tenho a impressão que o Cruzeiro tem uma coitado do caminhada um Santos. pouco menos dura, embora ele tenha que tirar pontos para os dois. Uma impressão, assim, bater no olho, que o Cruzeiro tem uma caminhada um pouco menos dura. Palmeiras e Flamengo pegam o Galo, Palmeiras e Flamengo pegam o Fluminense, Palmeiras e Flamengo pegam o Ceará, pegam o Santos e pegam o Mirassol. Impressionante, cara. Das 8 rodadas que faltam, 5 adversários em comum. Não tem jogo fácil aí, não. Não, fácil não, mas não tem ainda. parece que o Cruzeiro, para mim, o Cruzeiro diria ser o Cruzeiro tem uma caminhada menos dura. Mas ele tem que tirar pontos para Flamengo e para Palmeiras. Esse é o problema do Cruzeiro. As 2 próximas rodadas do Cruzeiro são difíceis, né? Enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. O Fluminense não Grêmio... ganha fora de casa? Não ganha, Impressionante. mas é um time grande, né, cara? Assim, uma hora ganha. Não ganhou nenhuma com o Zubeldia fora de casa, né? Não. Nenhuma. O São Paulo também estava vindo papá e ganhou do Vasco hoje. Assim, às vezes você faz um jogo bom, encaixa. Todos com objetivos aí, né? E lembrando que Flamengo olhar para e baixo Palmeiras, da tabela ou lá em que Flamengo cima. e Palmeiras tem um jogo a mais para fazer, né? Do que o Cruzeiro, né? É difícil aí para todo mundo. Se pegar o Zizek citou aqui o Santos, estamos o Santos aqui, o Santos está no caminho dos 3, ó. Uma parada dura pro Santos. Se você olhar Ceará ainda não está longe da zona, tem que olhar para baixo ainda. Juventude, enfim, nem se fala. A questão do Fluminense, o Fluminense eu ainda acho que briga por uma Libertadores aí. Não, é porque vai abrir G8. Até G9, pode ser? Mas a gente só vai saber depois do Brasileiro, né? Só depois, mas Só assim... da Copa do Brasil, né? Sim, mas eu acho, de verdade... Não, G9 não vai ser porque o Galo tá longe. A gente pode ter 9 times da Libertadores, 9 times da Libertadores, sim. mas contando com o Galo... Mas nem o G8 a gente vai saber também. Porque só vai saber depois do Brasileiro. Exatamente. Eu acho que o Fluminense chega... Nem que seja numa pré-Libertadores, acho que o Fluminense briga. Uma pré-Libertadores briga. E aí pega na sequência, né? Pega primeiro o Flamengo e depois o Palmeiras, né? Exatamente. O Flamengo no Maracanã e o Palmeiras fora de casa. E o Mirassol, né? Próxima rodada é Fluminense e Mirassol no Maracanã. Agora, esses jogos, ó, Grêmio e Palmeiras, Atlético e Flamengo, não vão ser dia 30, né? Porque dia 29 é a final da Libertadores. Então, esses jogos, em algum momento, eles vão ser remanejados. Ou para antes da final, ou para depois, né? Porque não tem condição de você jogar no dia seguinte da final. Final é 29, você não vai jogar dia 30, o Brasileiro. Então, esses 2 jogos, a CBF vai ter que decidir rápido onde vai encaixar isso. Até para deixar as coisas muito claras logo. Galo e Palmeiras pode ser também? Tem esse problema de Tem data? o negócio da Sul-Americana, né? A final problema de data também. Sul-Americana, né? A final da Sul-Americana é dia 22. Então é a rodada ali do dia 20, porque são 3 dias antes só, né? E o time precisa estar na cidade onde vai ser a final na quarta-feira, né? O Galo joga sábado, dia 19 ele tem que estar em Assunção. Vai jogar e vai viajar. Vai jogar e viajar, Vai jogar e vai viajar. E vai ser campeão. Contra o Lanús, briga pelo vai ser campeão. Vai? Vai. Galo? Eu também acho, é bem favorito. O Galo é favorito. muito favorito e só Bem favorito. uma tragédia tiraria o título do Atlético Mineiro. Para mim, o Atlético Mineiro vai ser o campeão da Sul-Americana. Vai ser o campeão. Vamos rodar os gols do Flamengo ontem, pra gente passar a régua nessa Bora. título? Vamos lá. Vamos lá. Foram bonitos os gols, né, cara? Segundo tempo muito bom do Flamengo, né?
Primeiro tempo de Primeiro muito... já tinha sido. O primeiro foi dominou. Então, primeiro tempo de a bola muito não entra, volume. aí Muito estrava o volume. jogo, né? O jogo mudaria se o Bruno Henrique tivesse feito aquele gol no primeiro tempo ali, uma chapada ali, né? Mas jogadaça do Samu que o pessoal tá falando, né? Jogadaça, a inteligência dele de dar o passe na hora certinha. Obviamente o Bruno Henrique também faz uma movimentação de atacante. O Bruno tem muito essa característica, né, cara? Felipe, o Bruno falou já, né, que não gosta de ser 9, não quer Não ser gosta de ser 9, 9, mas né? faz uma... Vou te falar, aí depois cara, faz uma movimentação como mas essa. ontem ele não jogou de 9 ontem. Quem jogou de 9 ontem foi o Plata, cara. Impressionante. Mas essa movimentação foi de 9. O Bruno Henrique jogou flutuando atrás do Plata o jogo todo. O Samu aberto na esquerda e o Carrascal na direita. E assim, o Felipe na coletiva falou, o Bruno Henrique jogou como em 19. Porque esse movimento dele pro gol aí é impressionante, cara. E foi exatamente isso. O Bruno Henrique jogou, né, vindo mais de trás. Exatamente como o Gabigol jogava quando tinha o Pedro com o Dorival Júnior, fazendo aquele losango, né, que o Gabigol ele foi recuado um pouco ali mais para fora da área e ele conseguia, né, fazer aquela arrancada se aproximando do Pedro que estava próximo da área. Então o Bruno Henrique realmente jogou um pouco mais atrás, tendo espaço para arrancar e chegar ao gol, né, com muita velocidade, com muita força, do jeito que ele gosta. Então, assim, realmente o Felipe Luiz vai encontrando uma nova fórmula do Bruno Henrique jogar. Lembrando que o Bruno Henrique, né, ele começou no Flamengo ali jogando pelo lado esquerdo. E aí, depois daquele problema dele no joelho, nunca mais ele conseguiu, né, ter aquela explosão, aquela arrancada de Bruno Henrique pelo lado esquerdo. E aí, os treinadores que passaram foram tentando, né, de alguma forma, colocar ele para jogar um pouco mais centralizado, até como 9. Só que ele já declarou por diversas vezes que não é, né, a função ao qual ele gosta de desempenhar. E aí agora parece que o Felipe Luiz vai encontrando uma nova fórmula, uma nova maneira do Bruno Henrique se posicionar e jogar vindo de trás. E aí nós vimos, né, fez 2 gols e acabou até com o jejum que ele estava aí já de um tempão sem fazer gols. É tudo que o cara quando tem essa bola, né, Felipe Melo, Sobs, enfim, Eric e Rizek, quando o cara que tem a bola, a posse de bola, quando ele dribla 1, 2 e levanta a cabeça, e de repente o companheiro não faz o movimento, você fala, Agora, quando o cara tem a inteligência de buscar o espaço, cara, facilita tanto você dar assistência, né? Dar o passe, né? E esse gol é um golaço, né, de falta do Arrascaeta. Um bom jogo para dar confiança para caras que não vinham jogando bem, né, cara? O Samulino, o Nico de la Cruz não entrava em campo, ontem fez um bom jogo. Quase faz um golaço. Ele foi um dos melhores do time ontem, assim. Quase faz um golaço. Então, isso me dá razão, né? Isso me dá razão, que eu falei que esse atleta teve aquele problema lá, que falaram da lesão, que tem que jogar. Tudo bem, mas eu falei, mas esse moleque, esse é muito bom jogador. Claro. É muito bom jogador. Demonstrou hoje, assim, obviamente que precisa de sequência, né? Mas ele é muito bom jogador. O talento do De La Cruz nunca teve em xeque, né? A dúvida é se ele tem condição o De La Cruz. Né? O De La Cruz. Mas fala que tem problema, que já não ia dar, que não... O talento dele não, ele é muito bom jogador. E outra, um problema, assim, eu não sei qual que é a gravidade do problema que ele teve no joelho. Tem cara que demora mais tempo de se recuperar, cara, fisicamente. Tem outros que se adaptam mais rápido. Ele tava com a proteção, você viu que ele tava... Jogou no nível de uma exigência do nosso calendário, por exemplo. Dúvida. A Argentina, ela não tem essa sequência insana que é o Brasil, né? E eu acho que talvez ele tenha sentido um pouco isso, né? Ele já está no 2º ano aqui no Brasil. E realmente, assim, para ele fisicamente tem sido difícil suportar esse calendário brasileiro. Mas ele é um jogador muito bom, muito bom. Ele é um volante diferente, né, cara? Ele só olha pra frente o tempo inteiro. Aí, Eric, ele carrega. Faz o gol aí, 0x0 aí. Claro faz que o jogo aí, já era. Claro que o jogo contra o Sport, da maneira que o Sport se comportou dentro de campo, ajuda bastante esse jogador, que ele não precisa correr pra trás. Então é sempre pra frente, né? O Flamengo com posse de bola, o Flamengo dominando o jogo. No primeiro ajuda tempo, bastante, exato. É muito parecido do jogo contra o Vitória. Se o Flamengo encaixa os golzinhos ali no começo, concordo. É jogo de 7, 8 o de Emerson novo. Royal, por exemplo, que é um cara que estava sendo muito questionado, fez um bom jogo também. Também achei. Essa é quase Um jogo seguro, né? Bom, finalizando também, pisando na área, finalizando. Ninguém joga nos clubes que o Emerson Royal jogou à toa, não, gente. Bom jogo Isso é dele. muito bom jogador. É nível de seleção. O cara jogou na seleção brasileira já. Pô. Você no seu time joga o Royal ou joga o Varela? Meu time joga o Royal, mas com muita diferença. Eu prefiro o Royal. Pra mim o Royal, assim, é claro. Varela. Pra mim o Royal. Ainda bem que eu não vou ser treinador, então. Pra mim joga o Royal. Já temos uma cisão na comissão técnica. Eu gosto de um cara que seja mais. Assim, eu gosto de um cara que jogue mais pra frente. Sabe? Então, assim, ele sabe defender, tem muita força, mas pra mim é mais agudo do que o Varela. E o Emerson defende bem também. Não, exatamente, mas pra mim é mais agudo Por que no seu time joga o Varela? Desenvolva. Desenvolva.
Não, eu acho que, primeiro, ele está mais adaptado ao nosso futebol, né? Nessa questão aí, eu acho que ele marca muito bem e eu acho que o Emerson tem essa dificuldade. Claro, nesse time do Flamengo mais ofensivo, se o Emerson encaixar o seu jeito, ele tem tudo para dar certo. Mas como envolve Libertadores, esse estilo sul-americano, eu acho que o Varela é bem melhor e está encaixadinho agora. Pra mim, joga porque o Emerson, porque você tem o Pulgar, você querendo não tem o De La Cruz. Então, você deixa os caras ali pra aquele lado ali e libera pra proteger, libera. Eu prefiro um jogador mais agudo. E o Emerson é mais agudo, tem essa experiência, apesar do Varela ter jogado na Europa o Alexandre também. pela esquerda, Exato, né? Porque, o Alexandre fica bem mais também. Então, assim, E o Emerson Queiro não tá numa adaptação ainda. Essa é a verdade. Cara, sinceramente, eu tô com o Felipe Melo nessa, tá? O Emerson Royal, ele chegou ali sendo bastante criticado, né? Cometendo falhas absurdas, mas depois ele foi crescendo, foi conseguindo ali encontrar um bom futebol ao lado, né, dos seus companheiros, ali pela direita com o Luiz Araújo, ou até com o Gonzalo Plata, quando vinha atuando ali pelo lado direito. E agora, sinceramente, ele já tá jogando mais bola do que o Varela, tá? Sinceramente, ele tá conseguindo, né, fazer boas jogadas. Claro que ainda peca bastante nos cruzamentos, mas tem se mostrado um jogador, né, polivalente, com muita força física, consegue subir bem ao ataque. E hoje eu acho que ele tá muito melhor do que quando ele chegou. E hoje o Felipe Luiz entende isso, tanto é que tem mantido, né, o Emerson Royal na maioria dos jogos como titular ali, né, da lateral direita. Agora, Eric, se você levantou a boa discussão da escalação do goleiro do Palmeiras, no Flamengo, Pedro não pode jogar a final. E aí? Joga o Bruno Henrique. Bruno Henrique? Eu acho que joga o Bruno Henrique. pra mim não tem dúvida. Até porque o Plata não joga também, né? Tá suspenso, né? Pra mim não tem dúvida. Então, assim, eu acho que é... Ou Juninho. Não, acho que joga o Bruno Henrique. Não, eu colocaria... só pra fazer uma... O homem que falou que não gostaria... Não, pra fazer... É uma pergunta. Ou eu perguntei. Bruno Henrique falou que não gostaria de ser escalado como centroavante antes de saber da lesão do Pedro. Certo? Foi quando ele deu aquela declaração. Ele falou Não, o seguinte, mas depois ele falou voltou a assim, ó, falar. eu não quero disputar posição com o Isso. Pedro. Ele explicou depois. Ele explicou e falou assim: é o melhor jogador, é o melhor atacante do mundo, é o melhor atacante do Como é que eu Brasil. vou querer disputar a posição, ser um 9, tendo que disputar a posição com o Pedro? Não vou conseguir. Mas assim, vai ser curioso a declaração que ele deu e se couber a ele ser o centroavante do Flamengo. Não, mas ele deu uma entrevista depois, explicando depois isso. No jogo contra o Fortaleza. No jogo, quando ele acabou, ele falou assim: ontem eu falei, não entenderam. O que eu quero dizer é que não dá pra eu não tem condição de eu disputar uma posição com o Pedro. Então, assim, mas se o Pedro não estiver jogando, beleza, eu tô como 9. Então, assim, ali tirou tudo. Então, se tiver que jogar... Agora Do mesmo sim, jeito que a gente falou do Veiga, cara, o BH é um jogador histórico no Flamengo. além do Jogador Veiga... campeão, é um jogador de mais de 100 gols. Ele e a Arrascaeta são os caras que mais ganharam. Falou do Veiga, né? Que fala muito do profissionalismo dele, né? Porque mesmo ele não jogando, mesmo ele oscilando... Quietinho, trabalhando. O torcedor falando que já era o fim do ciclo dele com o Palmeiras, o cara volta e dá essa... Como o BH e faz também, esse ficou no jogo. banco. Aí O tem BH o Bruno atualmente é Henrique, reserva, né? que deve ser um cara de grupo assim espetacular, assim, né? Cara, ele é o capitão do time quando Deve ele ser joga. espetacular, assim, a convivência dele, né? teve E o Denil- Arrascaeta, né, pai? Teve Denilson neles? Você tá louco? É? Tava com uma saudade. Teve 2, né? Já até Depois sei. mais pra frente, já até sabe, né, pai? Você ia fazer o que ali, pai? Se toma essa chapeleta aí, Denilson neles. Vou ficar quieto. O botão vai ficar chato pra nós, mano. Vai. Pega aí, Felipe, toma. Toma que é de graça, irmão. E o jeito que ele larga... Meu Deus do céu. Isso aí é o... Eu falei, vou falar o que eu falei em off aqui lá, porque o nosso fechamento pra galera que tá em casa acompanhando, nosso fechamento já começa 6 horas, 4 horas 7 antes. 4 horas antes. Eu citei aqui a queda de rendimento do Tiquinho, que ele é o exemplo do jogador sem confiança hoje. E o Arrascaeta é o exemplo do jogador com confiança. Olha onde ele dá a chapeleta no cara. Olha o local que ele dá a chapeleta, a posição do facilidade, né, campo cara? que ele dá um chapéu no a jogador. assim, o Então, Sobis mostra falou- a confiança que o cara tá. Pô. O Sobis falou lá em cima um negócio interessante sobre o Arrascaeta. O Sobis foi companheiro do Arrascaeta no Cruzeiro, né? Da questão dos treinos. Fala, Sobis, que eu acho que é bem legal você falar. Vou falar não. Beleza. Fala aí, pô. Crise no fechamento. Não, o Desenvolva. Arrascaeta... Não, é muito legal, cara. O Arrascaeta, eu acho que hoje ele está no melhor momento dele no futebol brasileiro, de maduro e tal. Mas o Arrascaeta ainda não jogou o que ele fazia nos treinos do Cruzeiro. Todo mundo fala isso do Era um Arrascaeta, negócio cara. impressionante. Deus, Era Todo mundo fala anormal. isso, cara, dele nos treinos. O Felipe normal. fala isso, que
que é um absurdo ele no treino e tal. É que o jogo Olha precisa, isso aí, requer cara. tática Olha aí e essa tal. chapeleta. Mas esse gringo, ele joga muita bola. Eu queria saber, se fosse o Felipe tomando essa chapeleta, o que ele faria? Cara, já tomei Ia chapéu. segurar assim? Ou Já ia- tomei chapéu, já tomei muita caneta, assim, nem só de gols e lançamentos. Nem só de carrinho vive o outro. Algumas vezes eu tomei caneta e saí correndo, assim, como se nada não tivesse ido comigo, mas depois estava lá. Algumas vezes eu tomei chapéu e deixei o cotovelo assim, só para fazer obstrução. Acontece. Assim, quando Mas se você joga tivesse cartão amarelo, você não ia fazer nada, Se eu provavelmente. tivesse cartão amarelo, eu ia fazer o quê? Pois é. Assim, não dando. Sabe? O Flamengo assusta, Difícil, né? Agora a gente tá sabe? falando de Desde que nomes. chegou ao Cruzeiro, o Arrascaeta não tem uma fase no futebol brasileiro. Ele tem, assim, oscilações quando o joelho dele estava mais ou menos ano passado. Que ele jogava de vez em quando. Agora, má fase, ele não tem no futebol brasileiro. É impressionante, cara. A Ele volta ontem da se lesão do tornou, joelho ao lado dele. do Doval, o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Que é Cara, muita coisa. ele é top Legal. 3 de estrangeiros na história do futebol brasileiro. Ele tá num momento É extraordinário. absurdo, Top cara. 3? Tá num momento extraordinário. Dentro de campo ele tá no auge. Pra mim, é. Hoje. Eu acho, top tá 3. voando, Se não for o mais importante. Para isso que eu ia falar. Se não for o mais. Eu falei top Essas 3 coisas são nível- de- é um essas nível porque eu coisas não são fiz o muito ranking difíceis, né? mental, mas tá entre os. Não, é um nível de confiança Tem absurdo. Figueiroas, tem grandes Rincon nomes. jogou muito. Não, também. Essa Rocha. imagem, ela, se cortar essa O Romerito no chapeleta, Fluminense também jogou muito. ele Romerito tá com a faixa Petkovic. de capitão, número 10, dando uma chapeleta de costa dentro do Maracanã, tipo... Louco. Fazendo gol de falta, fora, né? É a agora eu foto não lembro perfeita. se a chapeleta foi depois do gol de falta ou antes. Acho que foi antes. E depois. Já Foi tava depois do gol de soltinho falta? ali, já, 3 a 0. É, porque teve um outro lance que até foi falta nele, a bola viaja, ele bota o corpo no adversário e faz aqui, com a direita aqui, ó. Para aqui, eu lembro. Ele tá Pô, demais. que isso? Isso é um Mas eu nível de acho que confiança você tá absurdo, enrolando que cara. você não tá querendo falar muito da vitória do Corinthians hoje. O Cantaram Corinthians, aqui, eu pô, não o vi o Denilson jogo. não quer entrar no É que eu não vi o Corinthians. jogo. Tava viajando. Eu não vi o jogo, eu tava vindo de São Paulo pra cá, eu não vi como é que foi o jogo, eu não vi. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que conseguiu vencer o Sport no Maracanã por 3 a 0, fez o que tinha que fazer, fez o dever de casa, ficou aguardando o jogo deste domingo entre Palmeiras e Juventude. O Palmeiras acabou vencendo, né, até que de forma tranquila o time do Juventude, e a disputa na liderança do Brasileiro continua. O Flamengo segue no retrovisor do time do Palmeiras, aguardando, logicamente, né, e ansiosamente um tropeço do time paulista para o Mengão ultrapassá-lo ali na tabela de classificação. A distância, a diferença continua de 1 ponto, ou seja, o Mengão tá coladinho, só ali no cangote esperando, né, os caras tropeçarem para, se Deus quiser, o Mengão assumir na hora certa a liderança do Brasileiro e quem sabe até brigar, né, por esse título. Esse título aí do Campeonato Brasileiro que não vem desde 2020. Eu tô confiante, tá? Agora o Mengão joga na próxima quarta-feira, né? O Flamengo vai ter aí um desafio importante, né, na próxima quarta-feira, e aí tem que tentar, né, fora de casa fazer esses 3 pontos. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu vou voltar e vou trazer mais novidades do Mengão para você, porque afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!